Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula desse bimestre, a parte 2 de acústica. Espero que vocês gostem, tá? Começa essa aula com um pouco aí falando para vocês esse efeito, né? Se gostaria de saber se vocês acham isso um mito ou um fato, mas é que seria possível a voz humana quebrar uma taça, tá? É, A resposta para esse efeito a gente vai ver hoje com a parte 2, tá? Bom, se na parte um estudamos um pouco o som, nessa aula nós vamos estudar suas propriedades. O som, assim como todas as ondas, né? Então ele pode ser refletido por um obstáculo, e aí, dependendo do tempo de resposta, nós damos nomes diferentes a esse fenômeno de reflexão. Nós chamamos de reforço se o obstáculo estiver próximo, né? E aí, esse som que vai bater no obstáculo e vai voltar, se ele tiver um atraso aí menor, próximo de zero, mas geralmente a gente é bem pequeno, então a gente fala que só vai reforçar. Então é aquele estender a fala, quando a gente ouve as palavras se estendendo um pouco devido à onda direta estar sendo reforçada pela onda que bateu e voltou, que foi refletida, tá? Só que o obstáculo, se ele estiver um pouco mais longe, e aí esse tempo ele for razoável, mas menor que 0,1 segundo, então a gente tem o fenômeno de reverberação. Então aí é quando o obstáculo está um pouquinho mais longe, e aí o som ele se prolonga, né? Isso daqui acontece muito em microfones, geralmente quem está dando entrevista na TV, aí ele ouve a sua voz com um tempinho, um pouquinho de atraso em relação à sua fala, e aí acontece o prolongamento. Então a gente fala que o som está reverberado, tá? Mas aí, se nós tivermos aí uma distância maior que 17 metros, né, o atraso ele vai ser da ordem de 0,1 segundo entre o som que a gente está falando e o que estamos ouvindo. Aí nós temos o fenômeno de eco, que aí é muito comum, né? Você vê isso em cavernas, enfim, tá? Mas lembre-se então que o eco é quando você tem um obstáculo muito longe, acima de 17 metros, e o som então está sendo bateu e voltou, tá? Então, esse delta T, né, é chamado de persistência auditiva, e esse fenômeno de reflexão é muito usado, né, tanto por morcegos e alguns animais marinhos e aquáticos, né, mas é basicamente também usado como o sonar. O sonar, então, funciona nesse sentido. Você joga um pulso, geralmente de ultrassom, né, no mar ou na água, no rio, e você aí vai bater no obstáculo, vai voltar, você mede esse tempo de persistência auditiva e com isso você sabe qual é a distância do obstáculo, tá? Então, é uma das aplicações aí desse fenômeno de reflexão. Bom, as ondas também podem se refratar, tá? Então, geralmente numa refração, imagine uma onda sonora, ela está no ar, depois passa para a água. Isso acontece porque nós ouvimos o barulho, né, embaixo da água. É, a frequência permanece a mesma, mas o comprimento do som ele muda quando ele muda de meio. Isso tem a ver com o índice de refração do sistema, né? Que nós já vimos isso em óptica. Mas então, como então o comprimento de onda muda, a velocidade do som ele muda de o ar para a água, tá? Então é o caso aqui do som se propagando na água. É, o som também ele se difrata, né? Mas como o som ele tem aí um comprimento de onda bem distinto aí das ondas eletromagnéticas, digo, das ondas eletromagnéticas, por exemplo, a luz visível, raio-x, radiação gama. Então, geralmente aqui os obstáculos são maiores para ver esse fenômeno, né? Lá no eletromagnetismo a gente precisa de espaçamentos bem pequenininhos, lá, né, como o experimento de Young. Aqui com o som não precisamos de tanto. Por exemplo, fenômeno de fração dá para você perceber com obstáculos até de 20 metros, né? Como, por exemplo, recifes de corais na orla marinha, você consegue ver a quebra das ondas do mar, né, e formando uma figura de fração. Então aí tem grandezas que envolvem aí quando você fala do som, né, ordens de grandeza da ordem de metros, tá? No caso de ondas da água, são ondas mecânicas também, mas o que eu quero passar para vocês é que ondas mecânicas
Geralmente esses fenômenos, né, de interferência e difração, eles ocorrem numa escala maior do que a radiação eletromagnética, tá? E a interferência também, né, igual está mostrando aqui, mas também é o mesmo princípio lá do experimento de Thomas Young, só que ele usava a luz, né? Aqui nós estamos tratando de som. E a mesma ideia. Então, se você tiver ondas em concordância de fase, você vai ter interferência construtiva para o N par e destrutiva para o N ímpar. Se tiver em oposição de fase, você vai ter ao contrário, igual está mostrando lá embaixo, tá? O princípio é o mesmo, tudo isso acontece com ondas, mas aqui nós estamos falando de ondas sonoras. Então a escala aumenta um pouquinho, tá bom? Mais dois fenômenos interessantes. Esse daqui é exclusivo de ondas sonoras. Na verdade, ondas mecânicas em geral, né? São esses dois, que é o batimento. O batimento ele acontece quando você tem duas fontes sonoras e a diferença entre essas duas ondas são as frequências, né? São bem semelhantes. Então, o que acontece? Você está somando duas ondas bem próximas, tá? E aí você vai ter uma onda resultante, igual está mostrando ali embaixo, que é um envelope dessas duas ondas com frequência bem semelhantes. Isso ocasiona o fenômeno de batimento. Um exemplo claro disso, então, veja que você distingue esses batimentos quando a diferença de frequência aí não for aproximadamente maior que 7 Hz. Um exemplo desse fenômeno de batimento é o motor do helicóptero, tá? Então, lá, aquele barulho do helicóptero que você ouve, que é muito desconfortante, é causado por fenômeno de batimento, tá? Então, você tem lá o barulho da hélice com o barulho lá do motor, tá? Então, é um fenômeno de batimento. Geralmente, esses fenômenos de batimento não são bons de ouvir, tá bom? Aí, o outro efeito é a ressonância. E esse é bem legal, porque o efeito de ressonância é você citar um objeto, né? Qualquer tipo de objeto, ele tem uma frequência fundamental de oscilação, tá? Imagine eu pegar uma régua e começar a vibrar ela por uma pancada, tá? Então, assim como as ondas sonoras, nós conseguimos, né, calcular as frequências naturais de vibração de um sólido baseado em suas ligações químicas, em suas dimensões do objeto, tá? Então, cada objeto tem uma frequência natural de oscilação. E aí, se você tiver com um som, né, a submeter esse material a um som que esteja na mesma frequência que a frequência natural de oscilação, acontece o fenômeno de ressonância. E o que significa isso? Você precisa de menos energia para vibrar o objeto sólido, usando somente o som, tá? É o caso lá da taça de vidro. Então, o que acontece ali? A taça de vidro, de cristal, ela tem uma frequência natural de ressonância, de vibração. Se você aplicar um som, né, com a sua voz, com a mesma frequência natural de oscilação do vidro, daquele cristal, ele vai vibrar e aí ele vai chegar num ponto ali, você não precisa aumentar muito a voz, mas ele começa a vibrar cada vez maior até o copo quebra, o cristal quebra, tá? Então, o fenômeno de ressonância, muitas vezes ele é útil porque você consegue vibrar materiais com menos energia, tá? É só você atingir a frequência natural de oscilação. E aí tem esse exemplo que é clássico, numa ponte, a chamada Ponte Tacoma, nos Estados Unidos. Isso aconteceu, isso aí não é fake, tá? Eles construíram uma ponte, só que os engenheiros eles não perceberam que a frequência natural da ponte é a mesma do vento que bate nela, tá? Então eles inauguraram a ponte, fizeram uma festa, tal. Passou alguns meses, tá? Algum tempo, com os ventos a ponte começou a vibrar, tá? E ela começou a vibrar de tal forma que entrou em ressonância. Então essas imagens são reais, não são montagens. Veja, note ali as pessoas na ponte e o carro. Veja como ela balança. E o que aconteceu? Pouco tempo depois a ponte quebrou, tá? Felizmente não foi uma tragédia, né? Porque eles isolaram a ponte, mas veja como vibra, tá? Então o vento ele conseguiu atingir a frequência natural da ponte e fez com que ela balançasse, tá? Hoje em dia eles conseguem resolver isso, né? Com alguns esquemas de engenharia,
colocando alguns vãos na ponte de materiais diferentes, com isso você consegue mudar a frequência natural de vibração. Mas veja que se você não leva em consideração isso, até em prédios eles podem ter problema, tá bom? Bom, agora entramos na parte de instrumentos musicais, uma parte bem legal, tá? E a primeira parte, vamos ver os instrumentos de cordas, né? Os instrumentos de cordas vibrantes. Nós vimos, né, que para você balançar uma corda, né, você precisa fazer uma tração, que é uma força, tá? Geralmente com violão, violino aí, ou harpa, você usa os dedos ou algum tipo de instrumento. É, e aí vai depender então também aí do coeficiente linear, tá? Que é a massa dividida pelo comprimento, tá? E aqui tem o primeiro ponto que a música, né, que você faz no violão é diferente do cavaquinho, é diferente do violino e é diferente de um violoncelo, por exemplo, tá? Porque esse coeficiente linear da corda é diferente, tá? Então, qual que é a ideia? Então, a velocidade do som, né, da onda aqui na corda, você obtém por essa continha, tá? E aí, qual que é a ideia aqui? Se você vibrar ela no primeiro, chamamos o primeiro harmônico, né, ou frequência natural, é, lembra lá das aulas de ondas estacionárias? Então, vou colocar apenas uma onda estacionária aqui. Esse é o primeiro harmônico. E você lembra que a distância entre dois nós é metade do comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, vou chamar de lambda 1, que é o harmônico, o primeiro harmônico, né, o fundamental, ele está em total o tamanho completo da corda. Então, metade do comprimento de onda é igual ao comprimento total da corda. Se nós formos para o segundo harmônico, a ideia é sempre assim, ó. As extremidades onde lá a corda do violão está presa é o nó, tá? Ela nunca vai vibrar. Então, é por isso que aqui você tem a corda, né? Ela está esticada, ela está presa em dois pontos, então vai ser uns nós. Sempre vai ser nó. Então, no primeiro harmônico, eu só tenho um ventre lá. No segundo harmônico, eu vou colocar dois ventres ou dois vales, né? Da onda estacionária na corda. E aí eu tenho metade do comprimento de onda em cada gomo. Eu vou ter, então, no total, aqui no segundo harmônico, o lambda igual vai ser o comprimento total da corda, tá? E veja aqui, você pode usar a mesma ideia para o terceiro harmônico. Você vai colocar três vales aqui, ou ventres, na onda estacionária, considerando sempre as extremidades como um nó. E aí você chega aqui o comprimento total da corda vai ser 3 vezes a metade do comprimento de onda. E aí eu vou chamar de lambda 3, tá? E aí eu posso fazer isso por quarto, quinto, sexto e N harmônico, tá? E qual que é a ideia aqui? Cada harmônico vai ter um comprimento de onda diferente, uma frequência diferente, consequentemente, eu vou ouvir um som diferente e vai ser as notas musicais, tá? Então, as notas musicais do, ré, mi, fá, sol, lá, si, vai estar envolvida então com os harmônicos num instrumento de corda, tá? E aí eu posso colocar uma expressão geral então que é, o comprimento de onda, o lambda é enésimo aqui, né? Ele vai depender de duas vezes o comprimento da corda, o L é o comprimento da corda, dividido pelo N, que agora ele vai ser 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Onde cada N aqui vai ser um harmônico. Em especial o N valendo 1, eu vou chamar então do primeiro harmônico, depois o segundo, o terceiro. E aí lembra lá que o comprimento de onda é a velocidade, né, dividido pela frequência. Eu consigo então exprimir isso aqui, né, expressar como uma frequência. Então, a frequência dos harmônicos, o enésimo valor do F, ele vai ser uma expressão dessa forma, né? Vai ser o n vezes a velocidade do som dividido por duas vezes o comprimento da onda, o comprimento da corda, desculpa. E aí eu posso também expressar isso aqui como um múltiplo inteiro do F0, que é o primeiro harmônico, tá? Que é a frequência natural, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Qualquer outro harmônico, eu só vou multiplicar, né? Esse F0 seria para o N valendo 1. Então, qualquer outro harmônico aqui, vou usar 2, 3, 4 e assim consequentemente. Tá? Então, esse é o segredo de um instrumento de cordas. Você simplesmente vai mudando, porque no violão, o que, que você está mudando? Você está mudando o valor do L. Se você muda o valor do L, você muda
o valor do lambda, tá? Do mesmo harmônico, do primeiro harmônico, por exemplo. Só que só mudando ali o tamanho da corda, você está mudando então o som que você está fazendo, tá? Mesma ideia para o violino, para a harpa, enfim, todos esses instrumentos de corda. E agora vamos para os instrumentos de sopro, tá? Essas colunas de ar, né, envolve ressonância e envolve aquelas ondas estacionárias. Primeiro vamos ver um instrumento quando você só tem uma extremidade aberta. E aí o que acontece? Ó, eu tenho um tubo aqui de ar, aqui está fechado e aqui está aberto. Onde está fechado sempre vai ser um nó, tá? Lembre-se disso. E a parte que está aberta sempre vai ser um ventre ou um vale. Então a ideia aqui é a mesma. Se eu fizer o primeiro harmônico, eu tenho que colocar aqui somente um ventre, né, um vale. Então aqui eu vou ter o ventre ou vale e aqui o nó. E aí lá nas aulas lá de ondas, você lembra que essa distância vale um quarto do comprimento de onda. Então, um quarto de lambda vai ser o comprimento total do tubo. Agora aqui eu estou com um tubo e não uma corda, tá? Se eu faço o segundo harmônico, então eu vou ter que colocar dois vales ou dois ventres. Fazendo a mesma ideia, eu vou ter 3/4 de lambda, vai ser o comprimento total do tubo. E aí, mesma ideia, o próximo harmônico, eu vou ter 3 vales, e isso vai dar, então, 5/4 de lambda, que vai ser o comprimento total do tubo. Ou seja, o enésimo comprimento de onda aqui, ele vai ser igual a 4 vezes o tamanho total do tubo dividido pelo N. Só que agora o N, né, você vai ver que esse N sempre vai ser um número ímpar, 1, 3, 5, que vem naturalmente da própria geometria do tubo. Fazer a mesma ideia, né, relacionando a frequência, nós encontramos também as frequências de vibração, ou as frequências de ressonância do tubo de ar, tá? Isso daqui, ó, veja, sempre então as frequências ímpares, eu vou ter as frequências de vibração do tubo, tá? Isso daqui é semelhante para tubo fechado, porque qual que é a ideia do tubo fechado? Você tem uma saída, que é a embocadura, tá? É o caso da flauta, ou qualquer tipo de instrumento similar. A flauta é um tubo fechado, tá? Não confundir com o apito, que é um tubo com uma extremidade aberta, mas a flauta é um tubo fechado. Então, com os seus dedos, você tampa todos os furos e só deixa um aberto. Aquele furo que você deixou aberto vai ser essa parte aberta aqui. Então, a distância da extremidade fechada até o furo que você abriu, você vai ter, então, diferentes valores de F. Então, lá na flauta, você muda o valor do L, o comprimento do tubo, né, até a embocadura, e você muda, então, o valor do F. Então, a flauta, você pode tocar várias tipos de frequência, simplesmente mudando a embocadura que está aberta, tá bom? E aí nós temos também o caso de tubos abertos, que é o caso do apito, tá? A ideia aqui é a mesma, só que como as duas extremidades estão abertas, então os dois pontos aqui vão ser ventres ou vales, tá? E a ideia aqui é a mesma. Você coloca o primeiro harmônico, então você vai ter dois vales aqui, a distância entre dois vales ou ventres vai ser lambda sobre 2, que vai ser o tamanho total do tubo. Aí você tem o próximo harmônico, que você vai ter 3 vales. E fazendo isso, essas contas, você chega então numa relação, que a enésimo valor do lambda, do comprimento de onda, vai ser 2 vezes o tamanho total do tubo dividido por n, onde n agora ele vale 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá bom? Fazendo a mesma ideia, você consegue achar então qual é a frequência sonora que você consegue. Então aqui envolve instrumentos de sopro, tanto fechado, a flauta, quanto aberto, como se fosse o apito, tá? Outro exemplo também de um instrumento com uma extremidade fechada é a gaita. A gaita também, todos esses tipos de instrumentos de sopro, existem vários tipos aí, você usa esses princípios. Ou ele vai ser de duas extremidades abertas ou uma extremidade fechada, tá bom? E aí chegamos no outro efeito que é muito importante, que é o efeito Doppler, tá? Isso aqui é muito comum com quem assiste corridas de Fórmula 1, tá? É quando você tem, então, uma fonte em movimento, ele está produzindo som, e aí você está escutando o som. E o que acontece? Essa figura, ela mostra bem isso. Imagine o observador, né? Ele está desse lado aqui. Veja que ele está
a fonte ela está chegando nele, então ele está recebendo mais frentes de onda do que se ele tivesse aqui, tá? Então a fonte ela está emitindo uma frequência, mas por ela estar se movendo, então o observador ele vai detectar diferentes tipos de frequência ou sons, tá? Isso faz com que lá no carro de corrida ele está chegando, você escuta um som mais agudo, quando ele passa você escuta um som mais grave, porque a frequência está mudando por conta que a fonte está se observando, tá? Para não estender muito, né, a fórmula é mais ou menos essa daqui para o caso onde o observador está parado. Então, o que quer dizer aqui? Ó? O F ele é a frequência real da fonte. Então, a fonte lá, por exemplo, uma ambulância ou um carro de corrida, ele está se movendo, só que ele está emitindo uma frequência F. Então, isso daqui é a frequência que ele está emitindo. O F' é a frequência que o observador que está parado ele vai escutar, tá? Ele vai detectar. Então ele não vai necessariamente ser igual a essa frequência F. O V é a velocidade do som, tá? Ou pode ser na água, pode ser no ar, tá? E o VF é a velocidade da fonte. O importante aqui é o seguinte, são os sinais, tá? Então se a fonte estiver se afastando de você, que é o caso de você estar aqui, tá? Você vai pegar uma frequência que ela é menor, tá? Então uma frequência menor você vai usar o valor positivo aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui vai se somar, então esse F' vai ser menor que F. Se ela estiver se aproximando, você está nessa posição, então você vai detectar uma frequência maior, mais aguda, então você vai fazer a subtração desses dois, e aí você vai ter um F' maior que F, tá bom? O grande questão aqui para vestibular, gente, é você prestar atenção nesse sinal aqui, tá bom? Agora, se tiver um caso mais geral, onde o observador e a fonte está se movendo, tá? Então, você tem aqui o mais e menos aqui, onde V0 agora é a velocidade do observador. Eu já vou mostrar aqui uma regrinha mnemônica para você usar corretamente esses sinais. Mas só para prosseguir aqui, esse efeito Doppler ele acontece com ondas, onde a fonte está se movimentando, o observador também. No caso de ondas sonoras é muito comum, mas isso aqui também acontece com ondas eletromagnéticas. Isso daqui você vê bastante em astronomia, né? Mas isso daqui muda a coloração. Então, por exemplo, estrelas ou galáxias que estão se afastando da gente, a gente percebe um brilho mais puxado para o vermelho. A gente chama isso de redshift. E para quem está se aproximando da gente, você tem aí uma tendência para o azul, que é o blue shift, tá? Inclusive, esse efeito foi usado para provar que o universo está se expandindo e foi um dos Nobel de física recentes, tá? E outra aplicação bem legal é a ultrassonografia, que também envolve esses fenômenos, tá bom? E aqui, ó, só para uma regrinha mnemônica, né, para quando a fonte e o observador estão se movendo. Se eles estiverem de encontro um com o outro, tá? Então você vai usar positivo em cima, tá? Porque o observador está se aproximando da fonte. E aqui você vai usar o negativo porque você está pegando, então, cada vez uma frequência mais aguda, uma frequência maior, tá? Se os dois estiverem se afastando, aqui você vai usar o negativo porque o observador está se afastando da fonte, e aqui positivo porque a frequência sempre vai ser mais grave, tá? Se eles estiverem desse mesmo lado, então aqui você vai usar negativo porque ele está nesse sentido negativo, e aqui o negativo porque você vai ouvir então uma frequência mais aguda. E aqui também, se tiver o sentido contrário, você vai usar o positivo dos dois. Com a ideia é a mesma, tá bom? Então, o grande desafio aqui para você que está prestando vestibular é prestar atenção nos sinais. A questão do efeito Doppler, o que pega são os sinais. Na verdade, a expressão geral é essa daqui, ó. Porque se você pegar a situação onde o observador está parado, é só você colocar um V0 valendo zero, tá? E aí você chega na condição onde o observador está parado. Então, a expressão mais geral para você reconhecer é essa daqui, tá bom? E aí, só para terminar, então, vamos fazer alguns exemplos. Então, aqui no ar, né, o som ele tem essa velocidade, ele precisa percorrer uma distância de 34 metros para você detectar o eco, né, para você não ter aquele fenômeno de reverberação e nem reforço. Então, o eco você escuta quando o obstáculo está no mínimo a 34 metros. Eu quero saber, então, na água,
com essa velocidade do som, qual que é a distância que o mergulhador precisa estar do obstáculo? Bom, aqui qual que é a ideia, né? Só calculando aquele tempo mínimo para você ter o eco, então você tem o obstáculo aqui é 34 metros, a velocidade do som, né, no ar é 340. Veja que isso daqui é uma relação lá de cinemática de velocidade, ΔS sobre ΔT, eu só coloquei em termos de T. Então eu chego que aquele tempo, né, de perturbar, aquele tempo auditivo que para você ouvir o eco é 0,1 segundos, conforme a gente tinha discutido. Agora vamos aplicar isso no caso da água. Novamente aqui eu só expressei aquela expressão cinemática em termos de distância. Agora aqui eu vou usar a velocidade da água e o tempo para você distinguir o eco. Então eu chego que no caso da água, o obstáculo ele precisa estar pelo menos a 160 metros. Ou seja, se você falar embaixo d'água e o obstáculo ele tiver 160 metros, o som vai bater, vai refletir, vai voltar, e aí você consegue detectar eco. Se você tiver um obstáculo a menos que isso, você não detecta nenhum tipo de eco, tá bom? Outro exemplo, eu tenho uma corda de 120 centímetros, né, ou 1,2 metros, as ondas estão se propagando com 90 metros por segundo, eu quero saber o comprimento de onda e a frequência de vibração, fundamental, o segundo e o terceiro harmônico, tá bom? Bom, então lá a gente viu na aula de hoje, né, a relação de a frequência, o comprimento de onda numa corda. Eu vou fazer isso então para o lambda 1 e para o lambda 2, tá? E aí presta atenção que o L ele vai ser o comprimento da corda, eu coloquei em metros aqui para ficar melhor. O N vai ser o 1, que é a frequência fundamental. Eu vou encontrar então os valores aqui do lambda 1, que é 2,4 metros. Isso é para a frequência fundamental. Para o segundo harmônico, eu vou usar o lambda valendo 2, tá? Então o N ele vai valer 2, aqui em cima não muda, eu vou chegar com 1,2 metros, tá? E aí é fácil mostrar que o terceiro harmônico, o N, ele vai valer 3, então eu vou ficar com 2 vezes 1,2 dividido por 3, e eu tenho lambda valendo 3, tá? Para a frequência, a gente viu que a gente consegue calcular usando essa relação, a velocidade da onda agora é 90 metros por segundo, então, agora eu vou usar o N valendo 1 para descobrir a frequência fundamental. A velocidade do som é 90, e aí o comprimento da corda 1,2 metros. Fazendo a conta, eu chego que a frequência fundamental de vibração da corda é 37,5 Hz. O segundo harmônico vai ser, então, agora eu coloco o N valendo 2, 75 Hz. E aí é fácil mostrar que quando o terceiro harmônico vai ser quando o N vale 3, tá? Então, a resposta aqui, o lambda 1 vai ser 2,4, o lambda 2, 1,2, e aí embaixo eu tenho o F1 e o F2. E aí o terceiro harmônico é quando você usa o N valendo 3, ok? Outro exemplo, eu tenho um tubo sonoro aberto de 40 centímetros de comprimento, cheio de ar, onde as ondas sonoras se propagam com uma velocidade de 340 metros por segundo. Eu quero saber a capacidade de audição da pessoa, né? Lembra que a nossa capacidade é de 20 a 20 mil Hz. Eu quero saber, então, quantos e quais harmônicos a gente ouve. Então, a gente viu que no tubo aberto, né, aquele caso do apito, a frequência que a gente vai escutar é desse tipo. Eu vou calcular a frequência fundamental para saber qual que é, né? Então eu vou colocar N valendo 1, a velocidade do som ele falou que é 340 metros por segundo. O comprimento do tubo ele falou 40 centímetros, que eu transformei para metros. Então a frequência fundamental é 425 Hz. Detalhe que o limiar aqui de audição nossa é 20 Hz, quer dizer que a frequência fundamental do tubo a gente escuta. E aí eu quero saber qual é o harmônico para quando eu chegar em 20 mil. Então, qual que é a ideia aqui? Eu sei que qualquer harmônico aqui ele vai ser um múltiplo inteiro da frequência fundamental. Então, eu vou colocar a frequência do harmônico valendo 20 mil para saber qual que é o valor do N. E aí eu tenho a frequência fundamental 425. Fazendo as contas, esse número ele não vai ser inteiro, né? Ele vai ser, desculpa, eu coloquei uma vírgula errada ali, mas vai ser 47, aproximadamente 47,06. E aí, números que o SN ele nunca é quebrado, né? Então eu vou pegar o menor número inteiro, então eu vou pegar o 47 como valor de N.
E aí eu vou calcular esse harmônico. Então, lá no F, no harmônico 47º, né, eu vou ter o valor de frequência valendo 47 vezes 425, que vai ser 19.975 Hz. Ou seja, nós podemos escutar, né, 47 harmônicos nesse tubo sonoro. Lógico, nem todo mundo tem o mesmo limiar de audição, então uns podem ouvir menos harmônicos do que outro, mas então veja que com esse tubo nós podemos produzir 47 tipos de sons diferentes, tá bom? Que nós vamos escutar. Aí o último exemplo do efeito Doppler, né? Então eu tenho um observador parado numa estrada e eu tenho um automóvel que está se aproximando dele, né? Então ele fala aqui que se aproxima e aí ele ouve o ronco do motor. Qual que é a ideia aqui? A frequência do som que ele ouve, que é aquele F', é 7/8 da frequência real, tá? E aí, a velocidade de propagação do som é essa daqui, 333, ele fala, né, no caso. Ele quer saber qual que é a velocidade da fonte ou a velocidade do carro. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um observador em repouso e eu tenho uma fonte se aproximando. Então, lembra lá das regras de sinais. Fonte se aproximando, então eu tenho um som mais agudo. E aí eu vou usar agora a regrinha do efeito Doppler. Lembra ali que é o mais ou menos, só que no caso está se aproximando, então eu vou usar o valor negativo. E aí eu vou colocar os valores, ó. Aqui ele não deu o valor do F', mas ele falou que é 7/8 da frequência anterior, que é a frequência fundamental. Então aqui eu vou colocar 7/8 de F, o valor do som vai ser 333, e eu quero descobrir VF, tá? O F ele vai se cancelar dos dois lados, fazendo algumas operações, depois vocês acompanham com calma essas contas. Eu vou chegar no final, que a velocidade da fonte é aproximadamente aí 48 metros por segundo, tá? Então veja que é uma velocidade naturalmente atingida por automóveis, tá? Então o efeito Doppler é uma coisa comum de acontecer no cotidiano, tá bom? E aí, detalhe, reparem só que esse valor do F' teria mudado se a fonte estivesse se afastando. Se ela estivesse se afastando, eu não ia usar o negativo em VF, mas eu ia usar um valor positivo e aí o F' seria diferente, com esse mesmo valor de velocidade da fonte, tá bom? Bom, gente, era mais isso. Espero que tenha sido claro. Essa parte acústica é muito interessante. É uma pena que a gente tem pouco tempo para ver, mas vocês podem achar um material bem interessante na internet, tá bom? Obrigado, até mais.